Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ah, mas tem muita gente sim, tem gente que quando escuta alguma pregação ou mesmo alguma menção a inferno, a pessoa se treme toda. Tem gente que não gosta de ouvir, também sei quem é que gosta, né? Mas tem gente que quando escuta uma menção, seja pequena, seja breve ou seja intensa, a pessoa se treme, a pessoa fica nervosa, a pessoa fica apavorada, a pessoa fica desesperada porque tem medo, mas tem um medo de enfrentar a morte porque não tem plena convicção da sua salvação em Cristo Jesus. Quando a gente fala sobre inferno, quando a gente fala sobre a morte, muita gente gosta de trocar o assunto, até porque nós não estamos habituados a tratar esse assunto com a clareza e até para enfrentá-lo. Nós não gostamos desse tema, não gostamos de falar de vida, nós gostamos de falar de céu e é exatamente assim que a gente precisa desenvolver, mas também não podemos deixar de lado uma realidade, como diz a nossa ouvinte. Ela conta, tenho medo quando ouço pregações que mencionam a existência do inferno, diz a nossa ouvinte. Eu não gosto nem de pensar na possibilidade de não ser salva, mas eu preciso admitir que eu tenho dúvidas se eu vou morar no céu ao morrer, conta a nossa ouvinte. Você conhece alguém que tem dúvida sobre esse assunto? Que entre nós, no fundo, você tem dúvidas? A nossa ouvinte continua, quando eu estou saudável, eu me esqueço do assunto. Mas quando eu adoeço, eu fico apavorada. Aprendi que somos salvos pela graça. Porém, como se sentir salvo? Existem provas que asseguram que a pessoa é salva. Há como alguém ter certeza de que seu nome está escrito no livro da vida? Eu não aguento mais conviver com essa dúvida, compartilha a nossa ouvinte. Eu estava me lembrando que nos anos 60, segundo a pesquisa que a gente fez, mais precisamente em 65, foi lançado um long play, um LP, o antigo vinil, e foi um estrondo. País inteiro, muita gente ouviu A Última Trombeta. E essa é uma história, reverendo Jorge, tá lembrado? Não que o senhor esteja, tá muito jovem, graças a Deus, mas lembra? Minha mãe falava muito a respeito. Isso tocava, pastor Neander Krau, que tá aqui conosco também, em acampamento, em retiro, especialmente à noite, o pessoal colocava lá, o pessoal tava agitado, né? A turma tava agitada e tal, aí escolhiam lá um horário tipo 11h45 da noite, 11h50, por volta da meia-noite, tá todo mundo antenado ali ouvindo. E é impressionante, o impacto é ainda muito forte. Nós resgatamos aqui parte dessa história e eu vou colocar para você ouvir. Um pedacinho agora, outro pedacinho depois. O primeiro faz referência a uma loja, a uma pessoa que estava comprando, e eu quero que você ouça um pedacinho dessa história que lembra A Última Trombeta. O negociante que estava tocando dinheiro sumiu. Sumiu sim, senhores. Sumiu e não se sabe para onde. Eu notei apenas que ouvi umas palavras semelhantes a Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus. Então eu não vi mais o negociante. Eu cheguei a esfregar os olhos. Aquilo era inacreditável. Tudo então parecia só uma leve neblina. Mas eu não tinha mais nada para ver. Tá vendo aí? Ouviu bem? Nós vamos tratar sobre esse assunto hoje aqui no programa, viu? Para você que tem medo, você conhece alguém que tem medo, hoje é o dia de arrancar o medo, hoje é o dia de viver a segurança e a firmeza que só Jesus Cristo pode nos trazer. É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala
J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira 28 de janeiro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui, apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Reverendo Jorge Cruz, quando a nossa ouvinte menciona, né, tenho medo quando ouço pregações que mencionam a existência do inferno, ela não é única não, né? Muita gente tem esse medo, não tem não, reverendo? Tem. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, obrigado. Bom dia, amados ouvintes, companheiros da mesa. Bom dia, povo bom lá que está nos ouvindo na Zona Oeste. Este é um tema que eu acho bastante importante da gente estar discutindo, porque muita gente, e não é muita gente que a gente diga assim, aquele crente que frequenta a igreja, às vezes até líderes, enfrenta esse tipo de problema. E quando eu li esse texto aqui, eu lembrei logo de John Wesley, né? John Wesley foi um pastor anglicano, fundador do movimento metodista, e durante muitos anos o Wesley sofria com esse problema de medo de morrer. Ele tinha um medo de morrer terrível, porque ele não tinha ainda uma experiência com Jesus, e isso deixava a vida dele assim apavorada. Os diários dele narram, né, essa experiência de medo. E o pai dele sempre falava para ele buscar ter uma experiência com Deus, e a preocupação dele era tão grande com isso que ele queria ser salvo através de obras. Então ele fazia muitas obras, né? Ele fazia caridade, né? Visitava asilo, visitava cadeias, visitava orfanatos. Então ele procurava suprir com caridade essa falta de experiência que ele tinha com Jesus, essa convicção. E ele tinha muito medo. O grande John Wesley experimentou isso. Pastor Leandro Krau é diretor do Seminário Teológico Betel. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo aqui em nosso meio. Esse medo, em alguns casos como esse, outros grandes líderes da história cristã, eles geraram alguma coisa positiva, né? A pessoa tinha medo e foi em busca da ausência do medo. Algumas pessoas desconversam, né? Quer dizer, olha, não quero falar sobre esse assunto, desconversa. E de certa forma isso vai se acumulando ao longo do tempo e a tendência é piorar. O que pensa o senhor sobre esse assunto? O medo é uma característica natural do ser humano. Quem alega não ter medo frauda a verdade, não é? E o medo é saudável nisso, é saudável. Quando a gente discute a questão do temor do Senhor, ele envolve necessariamente uma dimensão de respeito temeroso, não é? E a gente precisa cultivar isso. Agora, me parece que ao longo da história, todas as pessoas que tiveram uma experiência real com Jesus começaram com esse momento no medo. Porque o pecado, ele tem que produzir medo na nossa vida em algum momento. E quando a gente olha a consequência dele, a dimensão dele, isso gera medo num coração sincero. Agora, eu acho que 2015 será um ano em que nós teremos mais pessoas com medo no Brasil. Porque o entorno da sociedade, o momento, ele contribui para mexer muito com as pessoas. A gente vê quando a situação econômica está estável, as pessoas se desligam da realidade, da transcendência. 2015 é um ano de inadimplência, de pressões, de desemprego. A gente vai ter mais gente com medo. É como a nossa ouvinte aqui nos conta, ela diz que quando ela está saudável, JR, eu me esqueço do assunto, mas quando eu adoeço, eu fico apavorada, tá nessa linha de reflexão. Marcela Bastos, muito bom dia, já temos a participação dos nossos queridos ouvintes aqui no Facebook da Rádio 93 FM, a nossa página aqui no Facebook, hoje aqui estamos com as fotos aqui, olha que foto maravilhosa, essa foto aqui, você vai ver o sorrisão do
reverendo Jorge Cruz, ao lado dele também sorridente o pastor Neandecral, ao lado dessas feras eu só posso também estar sorridente, embora não tenhamos aqui a presença sempre brilhante, sempre iluminada dos nossos dois companheiros que eu já vou apresentar, porque não estavam aqui na hora da foto, chegaram na hora do programa. Não atrasaram. Só não estavam aqui na hora da foto. Bom dia, JR, ouvintes debatedores. E dentro dessa questão do medo, a gente está perguntando para você o seguinte: vem cá, de maneira sincera, você tem certeza da sua salvação em Cristo? Sim ou não? Eu vou dar destaque pro não então, tá? Embora seja minoria aqui por telefone, 33% dos nossos ouvintes dizem que não tem certeza da salvação, não. E pelo site, quase lá, 32%. Lembrando que você pode participar com a gente também através do WhatsApp, pelo telefone 96803-8319. 96803-8319. A gente quer ver a sua opinião. Essa participação dos nossos ouvintes é sempre muito especial. O querido pastor Hélio Machado, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, muito bom dia. Seja bem-vindo. Não era Hélio André? Mudou? É que meu sobrenome é Machado. Mas você que solicitou a mudança? Não, né? A mudança foi interna. O senhor prefere como? Hélio André? Do jeito que tiver? Que me colocarem, eu prefiro. Você é um doce de pessoa, é um gentleman. Muito obrigado, pastor Hélio. A gente fala sobre o medo, né? E essas expressões, eu rodei agora há pouco aqui para relembrar os nossos ouvintes, especialmente os mais antigos. Os mais novos estão ouvindo pela primeiríssima vez, são muitos novos convertidos, não sabem nem o que é long play, né? Não sabem nem o que é LP, vinil, né? E essa história do medo, né? Que às vezes ela gera um resultado positivo, como vimos, em outros casos há pessoas que desconversam. O que pensa o senhor? Bom dia a todos dessa que é a melhor do Rio de Janeiro, a 93. Para mim é uma honra estar nessa mesa, ladeado com Neander, porque ele foi reitor da casa que eu estudei durante 7 anos, né? E trago recordações maravilhosas do Seminário Teológico Betel. Ali passei 7 anos. E também lembrança de uma mulher fantástica, tia Tabita, que trazia nela a marca expressiva do Espírito Santo, inevocavelmente uma pessoa que a gente percebia a atuação poderosa do Espírito Santo. Para mim é uma honra estar aqui nessa mesa. De maneira que o medo, ele é preventivo, né? O medo na vida do ser humano é muito bom porque ele faz o estado de alerta se acender. A pessoa que tem o medo saudável, não a fobia, mas o medo saudável, ela vai ligar aquela luzinha de alerta e vai estar apercebida dos perigos que possam decorrer desse medo que ela sente. De fato, o pecado, ele é mortal em ambos os sentidos, não é? Na vida do espírito, na vida eterna, ele traz consequências desastrosas para o ser humano e para o homem. Ele precisa ser visto sim nesta ótica, nesta posição. Eu acho que as pessoas que de fato têm pouca segurança dessa certeza, ou talvez pela instrução que lhe fora dada, elas vão temer mais do que aqueles que têm uma certeza maior, aqueles que têm uma convicção maior, na verdade daqueles que o Espírito Santo também já tratou mais profundamente na alma, dando a convicção. Esse é um caso, né, que a igreja discute desde o século XVI com os puritanos, os reformadores. Essa era a grande dúvida, a grande questão de separar obra e fé, a grande questão de separar fé e razão, né? A grande questão, assim, debatida amplamente naquela época, já porque já se havia esse medo, né? E eu acho que o desconhecido, aquilo que o não palpável, aquilo que é abstrato, aquilo que é transcendental, ele vai, muitas vezes, causar um medo no ser humano, né? Por fato de não conhecer. Ouvintes aqui, por exemplo, ouvinte de Anchieta dizendo: quando eu ouço sobre o inferno na igreja, eu passo até mal, eu vou logo embora, diz aqui o ouvinte. Ele vai embora, mas o medo continua, né? Meu ouvinte, continua firme aqui, espero que hoje esse medo suma. Outro ouvinte dizendo aqui por e-mail: tem gente que quando lê o Apocalipse treme de medo e até pavor, alguns até saem quando o sermão é sobre esse assunto. Olha só, gente, eu não sabia disso. Na minha opinião, esse é um sentimento de quem tem dúvida
quanto à salvação. Compartilha aqui mais um de nossos queridos ouvintes. Outro ouvinte dizendo: o problema é que hoje em dia pouco se fala sobre a salvação. É a opinião do nosso ouvinte Manuel. Reverendo Evaldo Beranger, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase que segue, não é isso? Não gosto nem de pensar na possibilidade de não ser salva, mas preciso admitir que tenho dúvidas se vou morar no céu ao morrer. Bom dia, JR, um bom dia muito gostoso aqui para essa mesa tão seleta, e aos nossos ouvintes um bom dia muito especial. Eu destaquei essa frase, eu queria apenas acrescentar ao assunto anterior, que foi muito bem tratado, de que pode ser que muitas vezes algumas pregações estejam colocando ênfase nas coisas erradas e estão levando as pessoas, ao invés de ter um temor saudável do inferno e da vida eterna sem Deus, a terem um temor mórbido, um temor que não é correto e que é doentio. Por isso eu destaquei justamente essa frase aqui. Ela diz que ela admite que ela tem dúvida se ela vai morar no céu ao morrer, e principalmente quando ela está enferma. Isso também já foi tratado muito rapidamente aqui, de forma brilhante, mas vamos aprofundar um pouco essa questão. Em primeiro lugar, a gente não pode ter uma convicção pecaminosa de que eu estou salvo. O que eu quero dizer com isso? É aquela convicção que vem da soberba, que vem, às vezes, de uma consciência cauterizada, de uma pessoa que não acha que está pecando, que acha que não precisa de salvação, então eu estou salvo e tal. Esta convicção é ruim. Mas nós podemos ter, sim, uma convicção da salvação que é saudável. Quando é que a convicção da salvação é saudável? Quando ela provém, em primeiro lugar, da fé. A fé em Cristo Jesus e a fé naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ela nos garante que em Cristo Jesus estamos salvos. Então, se nós cremos no Senhor Jesus, cremos na palavra de Deus, mesmo que eu não sinta que eu estou salvo, eu estou salvo. O sentimento, a emoção, ela vem em decorrência da fé. O sentimento pode ser falso. Então, o que eu preciso transformar é a minha fé, a minha convicção e o meu estudo sério da palavra de Deus. Nós vamos trabalhar a linha do sentimento, da convicção aqui com os companheiros, conforme o tema já prevê. Essa ideia inicial que envolve medo, que envolve dúvida, me parece, pelos relatos que eu recebo dos nossos ouvintes aqui, que é mais comum do que a gente mesmo imagina. Ou seja, pode ser que num auditório, na igreja, onde você está acostumado a estar, tenha mais gente com medo do que com segurança. É verdade. Quando se fala sobre a volta de Cristo, você pode até ouvir um aleluia, maranata, amém, mas pode ser que seja um amém assim, um amém que não seja agora, que não seja tão cedo, depois da manhã, ou seja, deixa eu arrumar a casa antes. Não tem essa ideia, gente? Tem. Agora, com relação à questão do medo, eu acho que a gente deve dar assim uma olhada, porque eu até marquei aqui, enquanto os colegas falavam, três frases: medo, prudência e pânico. Esse irmão aí que falou, quando o pastor começa a pregar, que ele sai, ele entra em pânico. Aí já não é medo, né? O sujeito não precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Já é um quadro até patológico isso, né? Pode até então, ser. Porque muitas vezes o pastor começa fazendo abordagens negativas, mas depois ele vem com uma palavra de esperança, que era o caso de Jeremias, né? Já vê, Deus falava, não é? Não é isso. Para Deus dava aquele coro, mas assim, eu tenho pensamento de paz, de bom, do que aquilo que vocês querem. Né? Então não espera nem o pregador acabar a pregação, porque entra em pânico e vai embora. Agora, o medo, ele é muito natural do ser humano. Mas, Jorge, eu vejo que hoje em dia, infelizmente, nós temos colocado a fé em antagonismo à razão. E a fé, como reverendo Evaldo colocou,
ela é baseada num conhecimento, ela é palpável, na verdade. Então ela é meta-racional, mas ela não é antirracional. Exatamente. Então isso ela envolve o fundamental. sentimento, mas ela não depende do sentimento e da emoção. Minha A fé repousa no que eu move sei, o sentimento. não no que eu sinto. Exatamente. Isso é fundamental. Agora tem a prudência também, né? Que eu creio que a questão do medo positivo que você falou, né, pastor André, é que nós temos também a prudência. Por exemplo, poxa, tá havendo troca de tiro em tal lugar, eu não vou nem passar lá, eu tô com medo não, eu sou prudente. É claro. Agora, então nós temos a prudência, que seria esse medo saudável. Agora, o medo em si, o pânico, ele é patológico, precisa ser tratado. Nessa linha aí, o ouvinte nos conta, olha, eu fui assaltado e me veio a dúvida, será que eu estava pronto? Porque numa região, quer dizer, nós estamos aqui no Rio falando pro Brasil, pro mundo inteiro, mas em qualquer região do mundo, onde você tem uma pequena margem de perigo em relação a bala, a assalto, a tudo isso, é evidente, mas esquece isso. A morte natural, ela é mais presente do que a outra. Morre-se muito mais de forma natural do que de outra maneira. Então é preciso estar pronto para encarar isso aqui. Aí que a nossa ouvinte, ela diz o seguinte, olha, aprendi que somos salvos pela graça. Porém, como se sentir salvo? Neandro, esse foi o seu destaque aí, essa questão desse sentimento que muitas vezes foge. Me parece que essa irmã, ela espelha com uma precisão impressionante a realidade do momento. Nós vivemos uma era sensorial. As pessoas querem sentir coisas. E é interessante isso porque nós estamos no mundo da droga, no mundo de cinema, no mundo, todas essas estimulações dessa dimensão. E nós queremos tratar a fé, infelizmente, também assim. Mas a fé é baseada sobre uma verdade histórica. Cristo veio realmente ao mundo. Então me parece que muitos dos nossos ouvintes, eles dissociam o Cristo histórico, real, que andou aqui. Quando Paulo coloca a plenitude dos tempos, significa que esse Deus, ele, de uma maneira, como dizia Lutero, né, enlouqueceu e entrou na história. Ele entrou na história, ele pisou aqui. Então essa verdade a gente precisa apropriar. Paulo vai explorar muito bem isso. Ele fala em Romanos capítulo 10, por exemplo, a gente crê com o coração. Mas quando chega em 2 Coríntios capítulo 5, ele começa a exposição dele sobre a vida futura, assim, sabemos que se a nossa casa deste tabernáculo terrestre se desfizer, temos um edifício, obra não feita por mãos, eterna nos céus. Então, a âncora de Paulo é o que ele sabe, não o que ele sente. O que ele sente é um complemento, um mero complemento que enriquece, mas ele não é governado pelos sentimentos. A gente está num mundo que é governado pelos sentimentos. Os sentimentos são fluídicos. Hoje a gente está bem, amanhã a gente está mal. Me parece que ela é salva um dia, não é salva no outro, por conta do estado. A sensação que ela tem é essa, né? O sentimento que ela tem. Se ela pegar a Bíblia, a palavra de Jesus é objetiva, é clara, não é? A Bíblia traz verdades transcendentes, a gente pode ter certeza disso aqui, não há dúvida disso. Quando a gente ancora o coração sobre essas verdades bíblicas, a gente tem paz, tranquilamente. A fé é muito mais que esperança, ela está baseada na convicção, né? A própria etimologia da palavra vai dizer isso. É a certeza, é a convicção. Ela então vem pelo ouvir, e esse ouvir ampliado, né, na forma de ler, de aprender, de entender, de conhecer, né? E é a forma que entra no nosso mundo perceptivo, sensorial, e aí a partir daí você processa a sua convicção baseada em fatos reais, fatos históricos, fatos que foram verídicos, fatos que dizem respeito à minha vida também, né? Porque se eu creio, eles passam a ser fatos meus. E não só dos outros, né? E então, você usou uma expressão interessante, me perdoe a interrupção. A gente confunde hoje esperança com otimismo. Otimismo é a expectativa de que tudo vai terminar bem. E às vezes não fundamentada em fatos. Em fatos.
Mas a esperança não. Esperança é a certeza de que alguma coisa faz sentido. Exatamente. Por isso muitos pais morreram pelo evangelho, né? E aproveitando essa ideia, uma coisa muito importante, o pastor acabou de dizer que ela representa, nossa ouvinte representa uma boa parcela da população que hoje vive nas igrejas, e aí a gente precisa detectar alguma coisa. Primeiro, a gente precisa sempre estar analisando o ensino que nós estamos dando para os nossos membros, que não está curando esse medo que é natural e que às vezes é saudável. Segunda coisa é que a certeza da salvação não é necessariamente necessária à salvação. Eu repeti as coisas aqui, mas eu quero dizer, porque o JR falou de um ouvinte que disse, olha, eu fui assaltado e na hora eu me perguntei, será que eu estou preparado? Mesmo que você não sinta que está preparado, se você tem fé no Senhor Jesus, mesmo que naquele momento você morra em dúvida se você está preparado ou não, mas tem fé no Senhor Jesus, pode ter certeza de que você está na presença de Deus. O que te salva não é a certeza da salvação, o que te salva é a convicção de fé no Senhor Jesus. Por um momento ou por outro, eu posso, por exemplo, ter cometido um pecado, eu posso perder a alegria da salvação. Às vezes Davi no Salmo 32 diz isso, Senhor, no Salmo 51 diz, Senhor, não me retires a alegria da salvação. Eu posso perder a alegria da salvação, eu posso até ter dúvida se eu sou salvo ou não, mas se a minha fé é verdadeira, eu estou salvo e eu irei viver com Cristo na eternidade, como diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, verso 13, assim, que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Deus é bondoso, dá uma garantia. Olha só que coisa fantástica, né? Ele fala sobre a fé, ele fala sobre o selo que é o penhor da garantia da nossa salvação, justamente, e que o Espírito Santo entra em contato com o nosso espírito e diz que nós somos filhos de Deus, e ele fala de uma promessa vindoura, né? Embora a fé não seja baseada na promessa, mas na convicção, na certeza, esses 3 pontos que o versículo coloca aqui, ele já evidencia para nós uma certeza absoluta da parte de Deus, de que podemos sim, sem nenhuma vaidade, sem nenhum orgulho, entendendo a nossa humanidade, entendendo o homem que está dentro de nós não está morto, está crucificado, entendendo o pecado que não invalida a salvação, que é outro ponto, né, que pode ser discutido. A gente pode ter a certeza por Deus, por Cristo, pelo conhecimento, pela palavra, pelo testemunho pessoal do Espírito Santo em nós. Ao longo de muitos e muitos anos, no Brasil especificamente, nós fomos ensinados a não acreditar na possibilidade da convicção da salvação. Não estou falando de fé cristã evangélica, no sentido maior, na nossa religiosidade. Nós fomos ensinados de que se a pessoa afirmar que é salva, isso é vaidade, isso é orgulho. Muitos eram os objetivos, entre eles que não se separasse leigo do clero, em hipótese alguma, que ficasse uma dependência, que ficasse aprisionado ali. Bom, o evangelho vem, a palavra de Deus vem, a Bíblia está aberta, nós estamos estudando a palavra, os seminários estão aí, os institutos bíblicos estão aí, a rádio está aqui para poder ajudar nessa reflexão, e nós chegamos hoje à ideia de que nós podemos ter, biblicamente, podemos ter a convicção, embora nós estejamos nesta cultura pós-moderna, onde o sentir é mais valorizado até do que o crer. O sentir, eu me senti bem no culto hoje. Você creu no que foi ensinado? Não, no que o que ensinou, eu não acredito em nada, não me senti bem. Valoriza muito mais o sentir do que o crer. E aí a gente entra numa dúvida que o ouvinte nos expõe. Existem provas, certo? E aí a gente nós estamos dentro dessa cultura. A pessoa quer uma prova.
Existem provas que asseguram que a pessoa é salva. A gente pode trazer alguns elementos assim, olha, se você sentir isso, se você sentir medo, tá fora, se você não sentir medo, como é que a gente lida com isso para poder ensinar e explicar ao nosso ouvinte? Eu gostaria de dar uma palavra sobre isso. Primeiramente, trazer uma história, né, que foi até contada pelo Dr. Miranda Pinto, né, pelo pai do Neander, que foi meu professor no seminário, em que uma vez o Spurgeon estava pregando e ele pregou sobre a predestinação, e com uma ênfase muito grande, porque ele era predestinista, ele era calvinista, e ele disse que no final ele foi para a porta para cumprimentar a membresia, e um rapaz chorando cumprimentou ele. Falou, mas está chorando por quê? Porque eu não tenho certeza se eu sou predestinado. Quer dizer, então a dúvida está no coração, independente até da visão teológica doutrinária que ele tenha. E aí diz que os pais ficou assim, apavorado de ver o rapaz chorando, disse assim, meu filho, você crê em Jesus? Creio, então tu é predestinado. Entendeu? Então, uma das coisas que a gente deve perceber é que muitas vezes a gente coloca a salvação como se ela estivesse pendurada num fio muito fino e que por qualquer pecado o crente perde a salvação, não é? Cristo deu a vida por nós. O que você falou aí agora, Evaldo, sobre Davi. Davi cometeu um pecado terrível, hediondo, adultério, crime de morte, e quando ele ora, ele não pede a Deus para restituir a salvação, não. Ele sabia que ele não tinha perdido a salvação, ele pede o quê? Que retorne a alegria da salvação. Então, esta convicção, né, o João Wesley... Romanos, desculpa, apenas para colaborar, Romanos diz lá, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quer dizer, meu Deus do céu, a salvação... Jesus deu a vida por isso. Eu não vou a pergunta que a nosso ouvinte faz, eu ressaltei isso ontem, quero ressaltar, ela não está querendo tomar conta da salvação alheia. Foi a que eu marquei aqui. Ela não está querendo dizer o seguinte, olha lá, aquela pessoa é salva. Não, ela está olhando para a sua própria vida. Saudável isso. Entendeu? Quer dizer, é nesse ponto que ela diz o seguinte, existem provas, pastor Hélio, que asseguram que a pessoa é salva. Foi o seu destaque. Eu ia citar o caso de Paulo, se me permite, porque o Wesley, ele tinha essa dúvida dessa irmã, e o pai dele, o Samuel, disse, meu filho, o testemunho interno, esse é importante, porque é esse que traz a paz, né? E quando o Wesley se converteu, ele entendeu, então ele cita aqui o que Paulo disse em Romanos 8,16, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é crer na palavra, como o Neander falou ainda há pouco. Exato. Creu na palavra, está em paz, eu penso que parte dessa confusão, né, como o JR colocou, é o romanismo, né, que nós até pouco tempo éramos 80% dele nessa nação. De maneira que quando o Lutero faz a separação de fé e obra, de graça, né, e lei, ele quis ir contra a obra meritória que produzia a salvação, que o romanismo, a Igreja Católica, ensinava. Mas ele também não quis estar contra a ideia de que é aquela contraposição de Paulo e Tiago, né? Paulo fala, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tiago diz, a sua fé sem obras, ela é morta. De maneira então que essa irmã, ela tem alguns mecanismos sim que podem perceber a sua salvação. Primeiro, ela precisa crer. E esse crer vem da convicção de ouvir, de estudar, de aprender. É a razão, é racionalizar. É o culto com entendimento, é o culto racional. Segundo, ela precisa ser testificada pelo Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Terceiro, como os puritanos ensinavam, você não pode dissociar a obra da fé, porque é a obra que te aponta para a fé. Tiago está dizendo, você diz que tem fé e não tem obras, pelas minhas obras eu te mostrarei a minha fé. É aquele fato de um eletricista que não sabe trocar uma lâmpada. O fato de ele dizer que é eletricista, então não diz nada. A obra dele, o fruto, e a Bíblia vai falar assim, pelo fruto vos conhecereis. Então, o testemunho cristão, a caminhada cristã, a ojeriza pelo pecado,
Eu peco por natureza, mas detesto pecar. O arrependimento que o Espírito Santo dá, o sinalzinho, a luz vermelha, amarela, que cor queira você colocar, e aí ela te indica, você pecou, desobedeceu a Deus, seu espírito se entristece. Você não peca porque quer, você peca por acidente, de maneira que são esses todos os pontos que vão evidenciar que Cristo está em você, que o Espírito Santo está em você. Os frutos, aquilo que você crê, como entende, como razão, e que sente também, é óbvio, né? Essa identificação de obras, porque se você é um crente sem nenhuma obra que te identifique como servo de Deus, então tudo isso são elementos que vão te dar essa convicção. Eu vou veicular uma outra parte da última trombeta para relembrar, e para aqueles mais antigos é uma lembrança, para outros é um negócio de maluco, mas você imagina bem o que é isso. Se a gente colocasse no rádio, de repente, entendeu? Sem avisar, sem nada, muita gente ia cair no desespero. Mas antes disso, nós precisamos pedir perdão aos nossos ouvintes, porque nosso WhatsApp não está funcionando hoje. É isso, Marcela? Exatamente. O nosso WhatsApp, que é o número 968038319, nós estamos tendo alguns problemas com a plataforma, então a gente não está recebendo, por isso você não está ouvindo as opiniões que chegam pelo WhatsApp. Eu quero pedir perdão aos nossos ouvintes, porque nós estamos desde segunda, ontem terça-feira, hoje quarta, querendo ouvir os nossos ouvintes de todas as formas, e inserimos o WhatsApp aí. O WhatsApp estava bombando a participação dos nossos ouvintes, e hoje, lamentavelmente, por uma questão técnica, nós não estamos conseguindo dar voz aos nossos ouvintes. Eu lamento e peço perdão aos nossos ouvintes, e com certeza a nossa equipe vai se desdobrar para que a gente tenha condições de dar voz aos nossos maravilhosos ouvintes. Exatamente isso. Por enquanto aqui vamos dar uma outra parcial da pesquisa da turma que tem certeza ou não da salvação. Permanece aí, quer dizer, no site subiu 33% e por telefone diminuiu 1%, foi para 31%. A última trombeta, minha gente, agora é sobre uma mãe. Você lembra da mãe que está com a criancinha no carrinho? Vamos ouvir. Meu filhinho! Onde está ele? Socorro, ajudem-me! Alguém roubou meu filho! Ele estava há pouco deitadinho dentro do carro e já não está mais! Socorro! Meu filhinho desapareceu! Onde está a polícia? A polícia, entretanto, estava lá. Para quê? Que poderia fazer? E aí continuou. São várias histórias, né? Como essas duas que nós já veiculamos hoje aqui, que apontam para isso, que formaram uma geração inteira pensando exatamente na possibilidade do arrebatamento, que não é o nosso assunto aqui. Nosso assunto aqui é o enfrentar a morte. Nosso assunto aqui é enfrentar que seja a volta de Cristo. É enfrentar aquele instante onde você diz, olha, pode acontecer comigo, a gente sempre acha que vai acontecer com outro. Mas a gente precisa ter uma convicção, e já estamos acompanhando aqui que essa convicção, ela é fundamentada não no que eu sinto, mas no que ensina a palavra de Deus. É isso, companheiros? JR, eu queria fazer uma ponderação. Eu estou preocupado com essa ouvinte. Pois não. Eu quero dizer uma coisa para ela, porque ela é um ouvinte espelho. E eu queria dizer, primeiro, a sua certeza de salvação não depende nem da pesquisa que está sendo feita aqui. É verdade. Ela não depende disso. Não é como na sociedade que a pesquisa norteia muita coisa. Pastor Hélio colocou com uma propriedade muito grande. Mas é interessante como Jesus, de antemão, sabia das dúvidas do nosso coração. Ele sabia dessa nossa fragilidade. Capítulo 15 de João, Jesus coloca de uma maneira impressionante 5 segredos da vida, que é exatamente a ordem que foi muito bem resumida, né? Muito bem resumida, é verdade. Ele começa do final. O primeiro segredo da vida é frutificar. Mas como é que eu posso, qual é o segredo de frutificar? Então o segundo ponto é permanecer. Só frutifica quem permanece na videira. Qual é o segredo de permanecer? Ele coloca o terceiro ponto, ele diz, é obedecer. E qual seria o segredo de obedecer? E ele mesmo responde, é amar. Quando você ama, você obedece com facilidade. Mas qual é o segredo de amar? Ele também responde, é conhecer. Me parece que o grande drama
da população hoje que tem dúvida é que eles não conhecem Jesus efetivamente. Porque aí começa tudo. Quando a gente conhece Jesus, não há como duvidar dele. Depois eu quero o esboço desse sermão, que domingo que vem eu acho que é bem próprio. Maravilhoso. Maravilhoso. Começa que quando a gente tem uma relação pessoal com Jesus, a gente passa a amá-lo. Amando, a gente obedece. Obedecendo, a gente permanece. E permanecendo, a gente frutifica. E o perfeito amor lança fora o medo. É o que diz para o João lá. E, meus irmãos, eu acho que o resumo está muito bem feito e é muito importante. Essa nossa ouvinte está abrindo aqui o coração e está abençoando muita gente. Então, primeiro, conhecer o Senhor Jesus. Amar ao Senhor Jesus de toda a sua alma, de todo o teu entendimento, de todo o conhecimento. Conhecer a palavra de Deus. Aprender, estudar, frequentar aos cultos, escola bíblica dominical, ler livros e essa convicção. Se mesmo assim surgir dúvidas no coração, a dúvida não é incompatível com a fé. A pessoa que crê, ela pode ter dúvidas. Eu me lembro daquele pai que disse: Senhor, se podes, salva o meu filho. E Jesus disse: posso, se creres de todo o teu coração. Ele disse: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Então, claro que a gente vai passar por dúvidas, porque o coração do homem é enganoso. Os sentimentos vão e voltam, mas estes sentimentos têm que depender do que a palavra diz e do que a razão nos mostra. Deixa eu perguntar uma coisa aos irmãos aqui, puxando o que o reverendo Evaldo disse, o que o pastor Hélio André anteriormente afirmou sobre a questão dos frutos, não é? Houve uma declaração clara sobre a questão de John Wesley e outros líderes importantes da nossa história que se tornaram religiosos por medo da morte. Então, de alguma forma, se a pessoa, não, eu vou à igreja, eu vou à escola dominical, eu vou ao culto, ela pode estar exatamente tentando ocupar essa dúvida com a religiosidade. Aí o pastor Hélio disse, né? Jesus disse, ele reiterou, pelos frutos conhecereis. Jesus fala sobre os falsos profetas, Mateus 7, mas é uma verdade bíblica que pode ser aplicada a diversas ocasiões, inclusive agora. Então, pelos frutos, é o resultado da nossa vida, é a maneira como. Então, o sujeito faz uma avaliação. Se ele for iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai analisar e vai dizer assim: eu tô nas mãos do Senhor, eu preciso dele, eu tô longe, eu tô perto, eu preciso estar na presença do Pai, e isso será um resultado da sua fé. Coisa natural, né? Para mim o que basta é Cristo. Eu não quero mais nada. Eu quero viver na presença de Deus naturalmente, não como uma ferramenta, como uma gaveta que você possa botar a religiosidade aqui e falar assim: bom, agora eu fiz a minha parte e Deus vai ter que me receber, porque afinal de contas eu tenho méritos. Não é uma compra nem troca. No mesmo texto que o pastor Neander colocou pra gente, o texto diz: estar em mim, não é? Se eu estou em Cristo, lá mais à frente diz: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, não é? E aí aquela amplitude, alguns usam erradamente, mas não importa. E você será feito. Agora, esse estar em, eu passo a ter a natureza. É a natureza que é gerada, daí a regeneração. Novo nascimento. É a natureza que produz uma nova criatura, uma nova pessoa. E essa pessoa, como disse o Otter, naturalmente vai produzir frutos. Não frutos de mérito próprio, mas frutos da seiva, desta videira, deste espírito que está em mim, desta nova natureza, que agora numa natureza caída ainda, e Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mal que eu não quero eu faço, mas o bem que eu desejo esse não faço. A gente vai tracejar entre duas naturezas, não nos esquecendo que essa nova natureza tem que estar em Cristo, ela vem de Cristo, e estar na videira de fato vai produzir em você frutos que evidenciam claramente a quem você pertence, quem é a sua identidade. Na sua identidade, o nome do seu pai está escrito ali. Agora, pastor, isso é uma coisa muito importante, concordo plenamente. Agora,
o que Jesus diz é que pelos frutos os conhecereis. Então Jesus está falando na terceira pessoa. Eu estou falando isso pelo seguinte: às vezes nós achamos que o nosso fruto, nós temos uma visão do nosso fruto, e isso pode nos levar à soberba. Quem percebe os frutos, na maioria das vezes, não somos nós primariamente, mas os outros em nós. A gente precisa tomar muito cuidado quando, é claro que isso é um dos pontos, não tenha dúvida. A reflexão pessoal a própria C diz: examine-se a si mesmo. Eu preciso me conhecer para conhecer o outro. Se eu não me conheço, não conheço ninguém. A Bíblia diz o seguinte: então, esse fruto que eu conheço, não tá aqui a baia da soberba, né? Esse fruto que eu conheço se evidencia por aquilo que eu faço, mas por Jesus aquilo que eu sou de fato. Seguinte, depois de ter desfeito tudo, deveis dizer: sou apenas um servo inútil e não fiz mais do que me foi exigido. O que é de consenso aqui, absoluto, em relação a esse ponto, é que os frutos revelam. Frutos são a evidência da salvação. Revelam da vida do outro. Quando Jesus trata sobre, eu até mencionei, Jesus está falando sobre os falsos profetas e pelos frutos conhecereis. Então é para observar lá, mas é uma observação íntima, porque olha que privilégio que a gente tem de pela ação. Por isso eu disse, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, porque se for por indicação do próprio indivíduo, ele vai se achar bom. Aquela frase, eu não faço mal, nunca quis mal a ninguém, nunca matei ninguém. Esse é o perigo, eu sou uma pessoa boa. É a questão da meritocracia, sobre a qual eu me referi anteriormente. Então ninguém pode ser salvo por causa dos seus méritos. Exato. E ninguém pode ter convicção de ser salvo, de que seu nome está escrito no livro da vida, porque por causa dos seus méritos. É sempre no mérito absoluto e único de Cristo. É isso, irmão? É isso. Agora, eu não estou querendo esticar essa corda, não. Eu estou querendo clarear. E para deixar isso bem claro, a grande questão é que muitas vezes nós não temos consciência dos nossos frutos totalmente. Alguns frutos a gente só vai conhecer na eternidade. Então, às vezes a pessoa, na sua humildade, ela olha para a vida dela e diz: mas meu Deus, fulano produz tanto fruto, ciclano, eu não estou produzindo nada. Tá sim, minha irmã. Tenha certeza que você está. O fruto esclarece. Eu queria só dizer assim, às vezes não está. Não, sim. Tá certo? Às vezes não está. É que a pessoa, às vezes, a gente tem a ideia de ser otimista, e todos nós precisamos ser otimistas, mas às vezes a pessoa tem que agora quem está ouvindo aí, fala assim: peraí, será que eu estou tendo frutos dignos? Ou será que os meus frutos são indignos? Será que eu tenho vergonha do evangelho, ou eu estou sendo uma vergonha para o evangelho? E aí, parar. Agora, se tiver esse tipo de reflexão, é sinal de que tem ação do Espírito Santo na sua vida. Porque sem o Espírito Santo você não teria. Então aproveita a chance. É que eu estou lembrando de Paulo. Paulo diz assim: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço. A luta mas mesmo mal. Então, às vezes, a pessoa pode ser uma pessoa que está frutificando e não está percebendo a amplitude desses frutos. Mesmo assim, ela pode ter certeza da salvação. Há uma dimensão que eu acho interessante, é que o fruto, ele manifesta a natureza. Né? Até mesmo em espécies parecidas. Eu lembro que na casa da minha avó tinha muitas laranjeiras, e a laranjeira que produz a laranja pera ou a seleta, elas são iguais, né? Na aparência. A que produz a laranja da terra é igual, mas você sabe, né, qual é a laranjeira da laranja da terra e qual é a da laranja pera, quando você vê o fruto aparecer. Mas Jesus entra também na questão do ato de caridade mesmo. Né? Quando ele diz: vinde, benditos meu Pai, os da direita, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, né? Mas ali não é o fazer para ser, mas faz porque é. Isso. Então é um natural, fruto, é uma caridade, é uma obra ensina, feita, né? Exatamente. A verdadeira religião não faz para ser. Cuidar dos necessitados, porque era uma classe porque mais senão a gente cai aí numa filosofia, né? É fazer caridade para ser salvo. Nós não fazemos caridade, ou fazemos bem para ser salvo, né? É o que então, Paulo vai dizer aos Efésios, que os frutos é amor, esse reflexo de Cristo em nós vai produzir as boas obras. Os frutos acompanham. Os frutos acompanham os salvos. Os salvos têm atrás deles os frutos que vão acompanhando na perspectiva lá de Paulo aos Efésios. Então, a partir de uma realidade como essa, é claro que vários dos nossos ouvintes tiveram ensinamentos diferentes. Um ouvinte aqui no Face está dizendo: olha, que ela aprendeu que a pessoa só seria salva se ela fosse usada na conversão de alguém.
Então, isso aí é uma coisa assim, palpável, tá certo? É o seguinte, olha, se alguém disser para você que aceitou Jesus através da sua vida, então é quase que se a conversão dependesse de mim. É obra. Então, tá certo? É a obra. Então, a gente fala tanto sobre justificação pela fé ou pela graça, mas a gente quase que vive pela justificação pelas obras o tempo inteiro. Assim, essa reflexão continua sendo feita. Nosso ouvinte continua. Hoje, o que nós ouvimos aqui, eu tenho certeza absoluta, assim como tenho da minha salvação, que muitos ouvintes foram libertos. Amém. De um pavor, de uma paura, exato. e que acaba levando as pessoas a um distanciamento do reino de Deus. Para mim, e eu tenho certeza que para muita gente que está nos acompanhando agora, falar sobre céu é uma festa. Mas se ouvir uma palavra diferente, olha, vai falar sobre o inferno, quer dizer, pecadores nas mãos de um Deus vivo, como Jonatas Eduardo lá disse, Deus irado, você vai ter que segurar a onda, porque precisa encarar essa realidade. Ao falar sobre céu. Não, se morrer de medo, tá pior ainda. Se morreu de medo. Uma pessoa que nós estávamos falando sobre céu e a pessoa chega, o pastor não prega sobre isso, que me dá um medo, me dá um terror. Angústia. Aí, graças a Deus, essa pessoa pôde ser orientada. Jesus está voltando e ainda que ele volte posteriormente à sua morte, você precisará enfrentar esse instante. Se houve para você uma ponderação, uma reflexão sobre esse tema, nós vamos orar juntos sobre esse assunto. Afinal de contas, é sempre muito bom. Mas eu tô me lembrando de tanta música antiga esses dias. Esses dias aí me fizeram uma consulta aqui sobre a minha idade, dizendo que eu tô muito velho e tal. Mas eu lembro. Se eu lembro, quer dizer que eu não tô tão velho assim. Correto? Se eu não lembrasse, é outra coisa. Mas eu lembrei de uma música, a música antiga. É nesse ritmo aqui. Imagine só você ouvindo uma canção dessa e se preparando para esse tempo na presença do Senhor. Entro no carro à meia-noite, pego uma estrada sem rumo, sem direção. Tá demorando demais a entrar, eu acho que pegaram a música errada aí, hein? Pegaram a música errada aí. Não, ele pegou a música certinha, apareceu ali que foi apontada no YouTube. Bom, a música que eu tava me referindo, que eu não sei se é essa aqui, tem que ouvir lá, que estão no ar aqui, não tem como ouvir, né? Dizia assim, fui convidado para uma festa que não será nesse mundo. Tá lembrado, reverendo Evaldo? Como é que é a música aí? Pega o microfone aí. Reverendo Evaldo. Mas fui convidado para uma festa que não é deste mundo. É um reguezinho assim, um estilozinho, né? É assim mesmo, é essa música mesmo. Essa aqui? É. Sei lá, isso aqui tá parecendo esquisito. Você lembrou? Ele lembrou dessa música aqui. Os pais me ensinaram, que eles ouviam. É que essa versão é mais nova da música. Essa aqui? Não é? Eu não sei não, rapaz, eu tô na dúvida. Ô Lilian, faz pra mim, vai no estúdio ali, pede pra ouvir, pra ouvir se tem essa frase ali. Qual que você lembrou? Que diz assim, o Jorge também lembrou de outra aí, eu senti. Pai, queria tanto ver o meu Senhor descer. Eu conheço a letra. Me buscar. Eu já ouvi uma música com essa letra. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Canta muito, Evaldo, tá indo bem. Baixando as Se gravar vai ser baixando, não. Se gravar eu compro o primeiro CD, pelo menos um já tá vendido. Vamos comprar? Nem sul, nem norte existirá. Agora eu quero ver. E em meio às lágrimas, é a hora que sobe o tom de voz. De alegria. Olha aí, Evaldo. O que é isso, hein? Eu que era cego agora posso ver. Contemplar, enfim. Kleber Lucas que se cuida, né? Eu canto glória. Olha, a foto dele vai ficar aí daqui a pouco. O senhor tá demais, hein? O senhor tá relembrando aqui o Logos. Nós temos aqui o Logos cantando essa música que é absolutamente fantástica. Olha aí, ó. Essa, Evaldo, vai lá. Vai juntinho. O meu Senhor descer, vindo me encontrar.
Jorge, lembra, Jorge? Vamos cantar. Leandro, lembra? Hélio, lembra? Vamos cantar, vamos lá. Cordeirinho de Jesus. Esse homem tem uma voz maravilhosa, vamos deixar ele cantar. É o Paulo, né? Paulo cantando, né? Que voz maravilhosa. E ele fez essa música em homenagem ao grande amigo Jair Trent. Jairinho, né? Jairinho, que tinha morrido num acidente de carro pouco tempo antes. É nessa linha, minha gente, que nós devemos estar. Quando falamos sobre céu, sobre a volta de Cristo, ainda que fale sobre morte ou sobre inferno, a nossa convicção deve estar absolutamente plena. Fomos convidados para uma festa, não será nesse mundo, esse mundo é muito legal, tem muita coisa boa, mas o chamado que Deus tem para sua, para minha vida, para aqueles que são chamados pelo Senhor, é para vivermos a beleza e a glória de estarmos plenamente na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Olha aí. Eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Ô Marcela, como é que nós encerramos a nossa pesquisa de hoje, hein? A gente encerra aí, nós perguntamos se os nossos ouvintes têm certeza da salvação em Cristo. Por telefone, vamos pro não, 31% deles afirmam que não, no site, e por telefone aumentou, viu? 69% deles não têm a certeza. Quero agradecer aos nossos queridos e amados ouvintes e dizer o seguinte, uma outra ouvinte aqui está contando o seguinte, olha, eu e meu marido demos uma guinada fantástica em nossa vida, com muito esforço e decisões acertadas, conseguimos sair da miséria e hoje ter uma vida financeira tranquila. Não é uma bênção, gente? Não é uma bênção? Olha aí. Não é uma bênção? Só conseguimos isso porque um dia decidi mudar e meu esposo me ouviu. Falei, a mulher resolveu mudar e o esposo ouviu, né? Estávamos vivendo muito bem até que o pastor começou a dizer que o homem não deve aceitar uma mulher com voz ativa em casa. Ai, meu Deus. Ei, Jorge, hein? Hein? Tá rindo muito, hein, Jorge? O que tá vendo com você? Lembrou de alguma coisa? Ele, inclusive, dona Mercedes, ele, inclusive, disse de púlpito que meu marido, ele, inclusive, é isso mesmo? Disse de púlpito que meu marido não sabe organizar a própria casa. A reação da nossa ouvinte ficou furiosa. É natural, né? Não é óbvio? Aí ela disse, me expliquem, qual o problema da mulher ditar as regras da casa quando o marido não tem aptidão para isso? Pergunta a nossa ouvinte, mais ou menos nesse tom. E aí? Hein? E aí, começou a complicar agora. Aí, ó, tá vendo? Todo mundo sabe que o tema é de amanhã, ninguém quer entrar no tema, só por causa disso, né? É errado o marido e mulher dividirem a liderança do lar ali, se houver um acordo entre os dois, né? Quando a mulher é líder por natureza, tem mulher que veste gravata. Não é isso? Como é que é? Que veste gravata. Veste gravata. É simbólico? É simbólico. É simbólico. Claro. A expressão é outra, né? A mulher de gravata. A mulher que veste calça comprida. Antigamente, quando comprida. Era uma. Eu sou de um tempo mais moderno pra frente, entendeu? Mas hoje gravata pro vestuário feminino não é incomum, né? Quando a mulher é líder por natureza, ela deve abafar esse dom no que diz respeito ao casamento. Como ser uma mulher líder sem ferir a autoridade do sacerdote do lar? Ouvinte, agora você pensa aí na sua realidade. Você vai dizer, olha, que em casa a última palavra é de quem? É a pesquisa. Pesquisa é essa. Na sua casa, a última palavra é de quem? Aí filho pode responder, pai pode responder, todo mundo pode, é de quem que é? E aí nós vamos tentar imaginar esse quadro. Você sabe aí. Se você fala alto demais, teu marido de menos, tua mulher fala alto demais.
você conhece alguém, vamos compartilhar isso e amanhã acompanhando esse assunto aqui no nosso Debate 93 a partir das 11 horas da manhã. E quero lembrar você, ouvinte amado, todos os dias a partir das 19 horas nós temos o debate do dia já disponível no site debate93.com.br, debate93.com.br. Você pode ouvir, compartilhar, você pode mandar o link para pessoas especiais. É sempre muito bom quando você pode compartilhar isso e nós agradecemos o seu carinho. Pastor Neander Krau, por gentileza, dê um grande abraço a todos os integrantes do Seminário Teológico Betel, corpo docente, discente, que Deus abençoe a todos lá. Muito obrigado pela presença do senhor aqui entre nós. Obrigado, é uma alegria estar aqui para discutir um tema tão relevante no tempo de hoje, não é? E com colegas aqui tão preciosos. Um abraço a todos os nossos ouvintes, em especial as nossas velhinhas do Recolhimento Betel, que estão ouvindo você agora. Obrigado, também. Meninas, um beijo, Deus abençoe a vocês. Reverendo Jorge Cruz, um abraço carinhoso para todo o povo querido da Igreja Metodista de Campo Grande. Obrigado, agradeço também, essa mesa é uma bênção. Há muito tempo que eu não via Evaldo, nem Neander. Eles viemos no último debate, uma alegria sempre estar com vocês. A gente sempre cresce, graças a Deus. Obrigado, JR, pelo convite. Aos amados de Campo Grande, a dona Mercedes está ouvindo, a minha filha Sara. Um abraço, um beijo carinhoso. Reverendo Evaldo Perangera, um grande abraço ao povo querido da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo em Laranjeiras. Um grande abraço da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo em Laranjeiras, a você, JR, aos nossos ouvintes e a essa mesa querida. 1 hora é pouco, né? A gente precisava de mais tempo, mesmo fora do ar, para sentar, conversar e debater esses assuntos. Eu gostaria de convidar as pessoas que moram ali perto da Rua Pereira da Silva 575 a conhecerem a nossa nova as oficinas de música e instrumento que nós estamos fazendo em parceria com Vox Envias, violão, violino, estamos com o projeto de montar uma orquestra com a comunidade e os nossos amigos daquela região estão convidados. Muito obrigado, pastor Hélio André Machado, um grande abraço para o povo querido da Nova Filadélfia, no Grande Rio. Muito obrigado, JR, um prazer enorme estar aqui, muito mais ladeado por homens de tão grande conhecimento como nós vimos hoje. Eu quero fechar dizendo porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimentos, irretratáveis, irrevogáveis. Tenha certeza que Ele não é homem para mentir quando lhe garantir a sua salvação. Deus abençoe, um beijo enorme na comunidade Batista Nova Filadélfia do Grande Rio e a minha amada e linda esposa que há pouco tempo completou uma data de aniversário, né? 4.0, olha aí, com uma experiência linda. Eu te amo, um beijo grande. Muito bem, um grande abraço nosso aqui também. Nós vamos orar juntos, vou pedir por gentileza ao pastor Neander para orar conosco. Nós vamos apresentar os nossos ouvintes que hoje receberam novas informações para alguns, outros apenas tiveram um reforço de uma educação cristã, bíblica, sólida, sem desvios, fundamentada nas Sagradas Escrituras sobre este tema. Também vamos orar pela cura dos enfermos, como temos orado todos os dias, e pelo consolo àqueles que hoje estão com seus corações enlutados. Vamos orar juntos. Ó Deus, nós estamos conversando agora, muitos de nós distantes entre nós, mas todos estamos reunidos em torno da Tua presença. Tu és um Deus real. E é por isso que com toda alegria nós podemos te buscar, te agradecer por essa manhã, por essa troca de conhecimentos aqui a partir da tua palavra que nos produz certeza no coração. Nós somos crentes porque o Senhor instilou no nosso coração a certeza da verdade. Nós temos o bem maior que qualquer pessoa poderia ter, que é Jesus. Muito obrigado por isso. Muito obrigado porque Cristo na nossa vida lança fora todo medo, todo temor. E a gente pode ter a certeza de um encontro real com o Senhor na eternidade. E de uma vida aqui, Senhor, que pode caminhar sem temor, sem medo, sem qualquer dificuldade. Pai, visita nesta manhã também, neste final de manhã, aqueles nossos ouvintes que estão enfrentando alguma dor, alguma enfermidade, algum problema que foge à capacidade deles resolverem. Então nós te suplicamos, ó Pai de amor, que o Senhor age agora com aquela marca que vem do céu, entrando e
tomando as providências necessárias para que eles sejam aliviados, curados, acalmados, e a tua boa mão, Senhor, conduza todas as coisas. Nós estamos nas mãos de um Deus perfeito que sabe o que faz e que nos ama e que toma conta de nós. Muito obrigado por esta manhã, por esse encontro tão precioso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.